pessoal, meu nome é Tawane. E meu nome é Valdriano, vamos estar fazendo a leitura da lição 7 dos juniores. O título é Gideão enfrenta os midianitas. Vamos lá, explorando as escrituras. Vou ler a lição do aluno. Os israelitas estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Esse povo lhe roubava os alimentos, por causa disso se escondiam com medo. O sofrimento durou 7 anos. E o povo arrependido pediu ajuda a Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, escondido e com medo. Mas o anjo do Senhor o encorajou e disse: "Você é corajoso." Ele seria usado por Deus para livrar o Israel dos midianitas. Gideão estava duvidoso e fez uma prova para com Deus. Ele pegou um pouco de lã e orou ao Senhor para que na manhã do dia seguinte a lã estivesse molhada e o chão em volta estivesse seco. Esse seria o sinal que Deus estava com ele. Assim aconteceu, pois no dia seguinte a lã estava molhada e o chão estava seco. Então Gideão fez outra prova. Dessa vez ele pediu que a lã ficasse seca e o chão molhado. Assim aconteceu na manhã seguinte. Deus estava confirmando que daria vitória ao povo de Israel, e ao seu servo. Muitos homens vieram para a batalha com Gideão, mas Deus escolheu apenas 300 com trombetas e tochas nas mãos, e Deus fez com que o inimigo atacasse uns aos outros. Israel venceu a peleja e houve paz por 40 anos. Quando pensamos que não vamos conseguir, o Senhor nos fortalece e transforma o medo em coragem. Pode ler o memorizando, então. Memorizando. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56, 3. Você sabia? O lagar era uma grande bacia onde os homens pisavam e esmagavam as uvas com os pés para a produção de vinho. A eira era um terreno de barro onde eles batiam no trigo para tirar os grãos. Gideão estava malhando trigo no lagar. Amém. Vamos fazer assim. Essa aqui é a primeira parte da nossa leitura. Nós vamos começar de novo daqui a pouquinho em outro local ali, para nós contar a história de Gideão enfrenta os midianitas, tá bom? Então, segunda parte daqui a pouquinho. Tchau. Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa segunda parte, tá? Onde vai explicar o ciclo vicioso do povo de Israel em tempo dos juízes. A morte da última juíza, que foi Débora. Daí o povo inicia a se pecar, né? Inicia o círculo vicioso. Quebra dos mandamentos. Punição pelo pecado. Opa. Sujeição ao inimigo, dessa vez vai ser os midianitas. Opressão e sofrimento. E lamento. E a volta para Deus pelo arrependimento. E o livramento por um juiz. De Deus por meio. Qual que é o da vez? Qual que é o da vez? Gideão. Então vamos ler aqui. E a Tawane vai estar mostrando o visual. Gideão viveu um tempo em que o medo e a incerteza dominavam os israelitas. A Bíblia afirma que o povo chegava a se esconder em cavernas por medo dos midianitas. Eles sofriam a falta de alimento por conta da maldade desse povo, que era muito mais forte do que eles. Foi nesse contexto que vimos esse juiz ser chamado por Deus para a batalha. Interessante que Gideão parecia ter um pouquinho de medo. Vamos ler sobre isso. Mas Gideão se achou-se pequeno. Sua família era a mais pobre do seu clã e era o menor da sua casa. Gideão não possuía características impressionantes, para que geralmente são encontradas nos grandes líderes, mas o Senhor decidiu usá-lo mesmo assim. Deus o animou e chamou de corajoso e fortaleceu para a batalha. Apesar de sua insegurança, Gideão obedeceu ao Senhor e demonstrou a disposição para sacrificar por causa do seu povo, mostrando ser uma pessoa ideal para a liderança que Deus o havia incumbido. Quantas vezes, diante de dúvidas e cansaços, pensamos que não vamos conseguir? Mas Deus escolheu você aí do outro lado, para uma grande missão. Ele fortalecerá a fé de seus servos por meio da sua palavra e mostra real valor que encontra cada um deles. Faça com ousadia e determinação a vontade do Senhor e veja o medo, a insegurança e a dúvida desaparecerem, né? Vamos estar lendo, a Tawane vai estar mostrando o visual. Eu vou ler a lição porque essa lição, nós estávamos estudando, eu acho tudo importante na lição.
inclusive a leitura, porque é uma lição um pouco extensa o que aconteceu. Gideão foi escolhido por Deus, vai ter uma prova, como está contando aqui, e depois a estratégia que Deus determinou para Gideão fazer para ganhar a batalha. Tudo vai ser contado ao longo da leitura, e a Tawana vai estar mostrando as imagens. Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas em razão da adoração a falsos deuses. Os midianitas saqueavam as fazendas, roubavam as colheitas e os animais. Eles destruíam mesmo. Os israelitas estavam ficando sem alimento e precisavam se esconder. Todo esse sofrimento durou quantos anos, Tony? 7 anos. 7 anos. Então o povo arrependido pediu ajuda ao Senhor. Nessa ocasião, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Mostra lá. Vamos chegar pro celular certinho. Opa. Isso, total assim, viu? Olha lá, o anjo do Senhor conversando com o Gideão. O Gideão estava lá fazendo os serviços camponeses, né? Pegou na larga lá, batendo o trigo. Estava escondido malhando o trigo no lagar, com medo dos midianitas. Então os anjos do Senhor o encorajou e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Que é a parte que a mostrou ali. Mas Gideão tinha dúvidas se seria capaz de libertar o seu povo das mãos do inimigo. O anjo do Senhor lhe disse: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você que vá, né? Se dá uma ordem, uma incumbência, tem que ir, né? Naquele mesma noite, Deus ordenou que Gideão destruísse os altares dos falsos deuses que havia na casa do seu pai. E assim ele fez. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele tocou a corneta do chifre do carneiro para que todos os homens de Abiazer se juntassem a ele, bem como os homens das tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali. No entanto, Gideão ainda estava duvidoso de que venceria aquela batalha. Então ele pediu um sinal de Deus. Ele colocou um pouco de lã no lugar onde malhava o trigo e orou: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar do malhado do trigo. Se amanhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certa do que tu realmente me usarás para libertar Israel. E foi assim que aconteceu. Gideão, porém, queria mais uma prova e orou: não fique zangado comigo, Deus, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça uma prova com a lã. Acho que tem figura também para mostrar aí. Tem. Com a lã. Mostra lá. Isto. Vamos chegar mais perto aqui, pessoal. Opa. Com a lã. Dá para ver bem. É por causa da iluminação, mas vai dar para ver, dá para entender. Se da manhã do orvalho estiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, realmente poderá ficar certo. Daí foi a primeira prova. Daí na segunda foi os contrários. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão, em volta dela. E conforme Gideão pediu, assim aconteceu. Então Gideão chamou os homens de Israel para a batalha. Mas o Senhor lhe disse que tinha gente demais. E que ele deveria pedir que os que estivessem com medo voltassem para casa. Realmente, você tem que ter coragem para enfrentar os midianitas. Assim, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Entretanto, Deus viu que havia ainda muita gente. Então ele pediu que Gideão levasse os homens para beber água. E observasse 300 homens levaram a água à boca com as mãos, e os outros se ajoelharam para beber água. Então ele tomava água assim, né? Tem uns que tomavam que nem cachorrinho, né? É por causa para eles ficarem vizias. Então quer dizer que estavam vigiando, estavam olhando. Somente quantos? Somente 300. Os outros não, eles se descuidavam quando faziam. Cada um dos 300 homens segurava uma trombeta do jarro com uma tocha acesa dentro. Perto do meia-noite, próximo do acampamento do inimigo, eles tocaram a trombeta, quebraram os asa e gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Deus fez com que os inimigos atacassem uns aos outros e se fugissem. E os israelitas perseguidos, houve uma derrota então
E houve paz por 40 anos. Gideão estava com medo, mas foi transformado no guerreiro valente pelo poder do Senhor. Mostra lá, guerreando. Lembra o hino da Ilha Cordeiro, né? 300 com sinas, 300 com tossas, 300 valorosos, 300 corajosos. Não precisou usar 10.000, né? Mas usou 300. Conta sobre aquele ali que muitas vezes tememos as situações de perseguições, mas com Deus a vitória é garantida. Ele nos usa com força que temos, mesmo que seja pouco. Fale então. É que soube que naqueles tempos, de 100 em 100 pessoas, uma pessoa carregava a tocha. Por isso que todo mundo ficou com medo. Você não tinha umas 300 mil por aí. Eles acharam que, vamos pensar, cada tocha significava 100 pessoas, né? Uma coisa assim. Então como tinha 300? Só que você tinha 300 pessoas só com a tocha, né? Foi uma estratégia de guerra. Foi mesmo. E conseguiu a vitória, né? Muito obrigado, tchau. Tchau.